Eu quero que vocês abram suas Bíblias aí para a gente começar, então, em Efésios, capítulo 5. Aliás, joga a próxima imagem, Paty. Já até está lá no slide lá. Vamos ler lá que é melhor? A gente ganha tempo. Ok? Está na versão NVI, talvez alguém que vai acompanhar com a sua Bíblia ou no celular pode estar um pouquinho diferente, tá? Então, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Estava até conversando com a Paty do Valtinho, né, no começo, ela falou que gosta muito desse texto, e eu gosto também. E eu me surpreendi, quando eu fui preparar essa aula, né, pesquisando, né, sobre ele. O pastor Cláudio mexe comigo, ele brinca, ele fala que eu gosto do grego, eu gosto de ir lá no original, no hebraico e tal. Eu sempre falo para ele, pastor, não é que eu gosto, é porque quando você vai no original, muitas vezes você consegue extrair alguns ensinos que às vezes não está, né, tá de forma meio subjetiva, né? Às vezes a tradução, o cara escolheu uma palavra ali na hora de traduzir que às vezes não expressa exatamente aquilo que o autor, né, quis expressar no original. E o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, nesse texto, né, mas isso vale para nós também, né, hoje em dia, faz esse alerta, né, que é um alerta muito importante, sobre o cuidado que nós devemos ter em relação à maneira como nós vivemos, né. E isso se dá pela seguinte razão. A fé cristã, no aspecto de mudança, é uma via de mão dupla, né, sendo que uma delas diz respeito ao agir da graça de Deus em nós. E a outra via, o segundo aspecto, né, tem a ver com cada um de nós, né, e diz respeito à nossa postura e busca. Eu estava até comentando isso com a Paty, né. O evangelho, para você cumprir essa segunda via, cumprir essa parte, né, que nos cabe, você tem que buscar, você tem que correr atrás, né, você tem que fazer a sua parte, né. Tanto que as Escrituras contam com inúmeras passagens, né, que nos direciona a fazer isso, né, fala que a gente tem que buscar fazer a nossa parte, buscar. Pega lá em Oséias 6,3 que fala conhecer e prosseguir em conhecer, né. Então, tem inúmeras passagens que nos direcionam a fazer isso. E esse fazer a nossa parte implica em algumas coisas que a gente vai ver a partir de agora. Pode passar para o próximo slide aí, Paty. Dar atenção ao aspecto devocional, né. O aspecto devocional diz respeito à nossa vida com Deus, né? Quem aqui tem costume de separar um tempo para fazer um devocional, sozinho, no quarto, orar, ler a Bíblia, refletir, né? Um número pequeno de pessoas levantou a mão, mas é um ponto importante, que na nossa caminhada com Deus, nessa via dupla aí que eu falei, né, é um ponto importante a gente fazer. Ter um tempo específico para isso. Um tempo onde você fecha a porta, onde ninguém vai te incomodar, onde você vai ter um tempo ali só você e Deus. Lá em casa, quando eu vou fazer isso, eu fecho a porta e eu falo para a Sara, não atendo o telefone, não me incomode, deixa as meninas entrar no quarto, é eu e Deus, é o meu tempo. Né? E é o tempo onde eu tiro para orar, para refletir, aí eu pego o texto, de vez em quando Sara esquece, ela entra, aí eu estou falando em voz alta, às vezes ela fica até com medo, ela acha que tem alguém no quarto, mas tem, né, na realidade, né? Além de mim tem Deus, né? E deve ser meio estranho realmente me ver, né, fazendo o meu devocional, porque eu não faço devocional em silêncio. Né? Mas é isso, mas é um aspecto que a gente tem que dar atenção, ao aspecto devocional. Orar, ler a Bíblia, praticar o jejum também é importante. A gente está até no período de jejum da igreja aí, né, que antecede aí o encontro, né, alguns até com dúvida sobre como fazer, ou qual a importância do jejum, qual a função, né. O jejum, eu costumo dizer para os meninos da minha célula que ele melhora a nossa sintonia espiritual. É como se a rádio estivesse fora da estação. A gente não costuma ouvir muito rádio aí, mas quem já ouviu bastante rádio, ou quem ouve ainda, né? Se bem que os rádios também hoje melhoraram a qualidade, mas antigamente você tinha aquele botãozinho que você rodava, né? Até entrar na sintonia. E às vezes a gente precisa de jejum para melhorar essa sintonia, para que a mensagem ali fique clara, né? Eu falo porque é uma experiência que eu tenho. Toda vez que eu começo a ver que a coisa não está indo muito bem, eu começo a fazer jejum, vem as batalhas, mas, sei lá, Deus começa a falar, você começa a ouvir a voz de Deus de tudo quanto é forma. Então, isso aqui é um aspecto muito importante, dar atenção ao aspecto devocional. Pode passar para o próximo slide.
Dar atenção ao aspecto emocional. Achei legal essa foto, né? A pessoa parece que acabou de sair do banho. É legal quando você sai do banho, né? Fresquinho, ainda mais nesse calor que está fazendo, né? Dá aquele refrigério. Mas eu gostei da imagem nem por isso não, porque a imagem passa uma pessoa que está bem consigo mesma. Pelo menos me passou essa imagem, não sei se para vocês passou isso. É o aspecto emocional, a pessoa se sentir bem consigo mesma. Por quê? Se você não se sente bem consigo mesmo, você não vai se sentir bem com os outros. Né? Aliás, vai interferir até no aspecto devocional. Então é algo que a gente tem que procurar, se entender, voltar lá atrás. Né? Não estou falando para você fazer lá no útero da sua mãe, né? Como alguns pensam, não. Voltar lá atrás, que eu falo é conhecer um pouco da sua história, né? Sua família, né? Isso é importante. Eu lembro que quando eu voltei do encontro com Deus, uma das coisas que eu fiz, eu já contei isso aqui algumas vezes, né? Eu fui até a minha mãe para pedir perdão para ela por um monte de coisa que eu tinha feito. Né? Deus tinha colocado isso no meu coração. E foi muito legal porque ali marcou um período da minha vida onde eu comecei a me entender. Entender como que eu era, porque eu tinha um sentimento com relação a mim de que eu era sempre menos ou menor do que os meus irmãos. Meus irmãos eram mais inteligentes, né? Mais bonitos, né? Mais tudo, mais talentosos, mais espertos. E esse dia que eu voltei lá, eu comecei a entender, minha mãe, através do bate-papo que foi curador, né, para mim e para ela, né, foi muito importante para isso. Então eu lembro direitinho desse dia trabalhar o aspecto emocional. Eu comecei a melhorar muito comigo mesmo, a me aceitar, a ter mais confiança. Então, isso aqui também é um aspecto importante. Outro aspecto, outro slide. O aspecto intelectual. Isso aqui é uma coisa que muitos crentes, né, negligenciam. A imagem aqui já meio que traduz, né? Tem um livro, um óculos, leitura, né? Já traz essa ideia de buscar. E quando eu falo do aspecto intelectual, não estou falando só de ler a Bíblia, não. Que, aliás, é uma coisa que poucos até fazem, né? É muito comum dentro da igreja as pessoas, às vezes, receber tudo pronto, não questionar. Não ser como os crentes de Bereia, como Paulo fala, né? Que vão lá, pesquisam, que gostam de entender e ver se aquilo que o pastor falou está certo, se o líder de célula falou está certo. Que não está errado isso não é pecado não, a gente tem que fazer isso. Né? É importante a gente ter essa prática. Mas no aspecto intelectual, de forma geral, desenvolver o pensamento, raciocinar, pensar a nossa fé, repensar, nos questionar se aquilo que você pensa está de acordo com a palavra. A gente vai ter uma aula no curso que fala sobre cosmovisão, né? Que, nossa, vai ser um divisor de águas, porque quando eu comecei a estudar esse assunto, para mim faz você repensar um monte de coisa. Né? Então isso aqui é muito importante, o aspecto intelectual. E muitas vezes, até desculpa a expressão, mas o crente é tido como burro, porque o crente às vezes não pensa muito, recebe tudo o que vem dos líderes, né, e aceita aquilo ali, né, é verdade e ponto. Não. A gente tem que desenvolver o aspecto intelectual também. Próximo slide. O aspecto relacional. Isso aqui é uma coisa que Deus tem martelado demais na minha vida ultimamente. Né, de dar mais atenção a isso aqui, ó. Às vezes a gente entra dentro num ritmo, né, dentro da igreja, um ativismo religioso que às vezes a gente acaba negligenciando a comunhão. Quinta-feira, quem esteve aqui no culto, eu falei sobre comunhão, né? E falei o quanto Deus tem me abençoado nesse aspecto. Às vezes a gente acha que determinadas coisas são mais importantes do que dar atenção ao aspecto da comunhão. E isso aqui é uma coisa que a gente tem que investir, separar um tempo para, né, ter um contato com alguém, com alguma pessoa. Né? Não digo só família, não. Família, às vezes, é até mais natural a gente fazer isso. Né? Apesar de que alguns também não desenvolvem isso. Mas, geralmente, é mais fácil você desenvolver isso no âmbito familiar, porque sempre tem as datas comemorativas, as datas festivas, então você sempre está lá. Mas eu falo de ter amigos, encontrar com pessoas, marcar um café, sei lá, sair para tomar um sorvete, sair do seu habitat natural ali, fazer coisas diferentes. E de 2016 para cá eu comecei a fazer isso e eu tenho sido profundamente abençoado. Então isso aqui é um aspecto muito importante. E também existem inúmeros textos na Bíblia falando sobre isso aí, sobre a questão da comunhão. Na quinta passada a gente falou sobre o Salmo 133, né? Então é importante esse aspecto também. E na medida que esse autocuidado acontece, porque observar esses 4 aspectos que a gente falou até aqui, é um autocuidado, né? Tem a ver com autocuidado. A nossa visão de vida ela vai sendo o quê? Ampliada. Ela vai sendo aumentada, né? De forma que nós vamos nos tornando cada vez mais
uma expressão da vontade de Deus, em todos os aspectos, né? Que acontece em primeiro lugar na nossa vida, pelo menos é o que deveria sempre acontecer, né? E em segundo lugar na vida do outro. Um grande erro que a gente comete ao evangelizar, e às vezes a gente não tem um resultado que deveria obter, é porque a gente negligencia o aspecto do autocuidado, esses 4 aspectos que a gente viu aqui. A gente não cuida, né, dessa parte, da parte devocional, emocional, intelectual, relacional, ou seja, a gente está bem meia boca ainda e quer depois fazer o trabalho na vida dos outros, quer trazer o outro para perto, quer trazer o outro para dentro da igreja, né, para dentro da célula, né. Então, primeiro, a coisa tem que acontecer dentro da gente, para que depois aconteça na vida do outro. E Paulo continua o texto, né, dizendo que devemos ser sábios e não insensatos. Aqui entra a parte que eu estava até comentando com a Paty, que eu, pesquisando no grego, né, eu achei interessante. Bota o slide para mim aí, Paty. Não, próximo slide. Próximo. Aí, esse aí. Ó. Deixa esse slide aí. No texto que a gente leu, né, vou ler aqui mais uma vez, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, Paulo fala para a gente não ser insensato, ser sábio. Aí eu fui pesquisar no grego, né, que é a língua original. A palavra insensato é esse monte de letrinha aqui, feia aqui, esquisito, né? Que transliterado é isso aqui, ó, ásophos, que é uma expressão grega que tem o sentido de não qualificado, imprudente e tolo. Algumas versões, inclusive, ao invés de insensato, está tolo. Não seja tolo, mas seja sábio. E eu achei interessante que isso aqui está no dicionário de grego. Tá? Tem essa palavra lá, se você pesquisar, você vai achar. Não qualificado, imprudente. Né? Eu acho que abre mais o leque aqui, dá mais compreensão ao que Paulo quis dizer. Porque esse não qualificado é uma pessoa que não buscou o quê? Se qualificar. Paulo fala, não seja como essa pessoa que não é qualificada. Né? Não seja imprudente. É isso que Paulo está falando. Ele fala, antes, seja sábio. Aí passa para o próximo slide. Aí um detalhe interessante. O sábio é a mesma palavra de não sábio, né, de insensato, só que tem um prefixo a, no caso do grego, que é o alfa, né, antes. Então, lá é ásophos e sábio é sophos. Interessante. Então, é como se fosse sábio e não sábio, né? Então, ó, o que é o sophos, né? Expressão grega que tem o sentido de sábio, aprendido, é aqui que eu quero pegar, ó, aprendido. Paulo está falando daquele que busca conhecimento, que aprende. Né? Então, ele fala, não seja como o cara que não busca o conhecimento, que não aprende, né? Seja aprendido, né? Seja o cara que é cultivado, seja o cara habilidoso. Essas 3 expressões aqui são coisas que você adquire buscando. A inteligência também. Então, isso mostra que Paulo está se referindo a algo que a gente tem que se esforçar para ter. A algo que a gente tem que correr atrás. Não a algo que é sobrenatural. Porque quando você aceita Jesus, é como se você fizesse um download e baixasse tudo aquilo ali. Todo aquele entendimento. Não, você tem que buscar. É uma coisa que você tem que buscar cada vez mais, né? E ele completa o texto, né, dizendo que devemos saber aproveitar cada oportunidade, né? Ele fala, não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aí aqui nos surge um questionamento, né? O que seria esse aproveitamento de oportunidade? Aí, baseado no que Paulo escreveu, né, no contexto todo aqui, que a gente já leu, sobre sermos sábios e não tolos, nós subentendemos, então, que é ter clareza. Né? Pois como eu vou enxergar a vida e perceber essas oportunidades, né, para que eu possa aproveitá-las, se eu não tiver clareza? Né? Isso acontece com o nosso crescimento. Na medida que a gente vai amadurecendo no Evangelho, a gente não começa a entender um monte de coisa? A gente não começa a entender um monte de atitude que a gente tinha? A gente não começa a entender melhor as pessoas? Por exemplo, vou citar o meu exemplo. No curso de sexualidade aqui, eu passei a encarar determinados pecados de outra maneira. Continua sendo pecado, mas eu comecei a ter uma outra visão do pecador. Passei a olhar a pessoa com mais amor, porque eu vi que tem uma série de coisas, né, uma série de situações que levaram muitas vezes o cara a estar naquela situação. Não é que justifica, mas implica naquela situação em que ele se encontra. Então, aí que entra essa clareza. A gente aproveita a vida com mais clareza,
Porque a gente tem mais entendimento, mais conhecimento. Você vai saber como agir mediante as situações na medida que elas forem se apresentando, né? Então, essa é a nossa parte, né? Nessa via de mão dupla que a gente está falando até aqui, né? Dentro daquilo que nos compete, usando os recursos, condições, oportunidades e ferramentas que Deus nos dá, o buscar, né? Esse buscar nos torna cada vez mais adequados para expressar a nossa fé de forma genuína. Quem aqui, tipo assim, logo que depois que se converteu, tentou evangelizar alguém, não obteve sucesso, e depois de um tempo, percebeu que cometeu falhas? Só eu. Aí depois, eu agi com falta de amor, não fui compreensivo, eu não tinha maturidade, né? Coisa que às vezes, com anos, você vai aprendendo, entendendo, na medida que você vai buscando, adquirindo entendimento, maturidade, aí você começa a perceber, né? Então, isso é muito importante. Aí eu até coloquei aqui na apostila que é o seguinte, então como podemos perceber, esse texto já mostra o nosso grau de responsabilidade como igreja. Então a gente tem um grau de responsabilidade, qual é? De buscar, de correr atrás, de fazer primeiro esse autocuidado conosco, porque se eu não me preocupo comigo mesmo, não vou conseguir dar conta dos outros. Eu tenho que estar bem primeiro comigo, para que depois eu consiga dar atenção aos outros. Então a gente tem uma responsabilidade, né? Continuando aqui, eu coloquei o seguinte, como igreja não podemos nos portar como alguém que é dono de uma graça salvadora, um patrimônio pessoal que não pode ser compartilhada, ser conhecida ou ser pensada por outros ou por determinados grupos. E vamos falar a verdade, a gente não faz isso. A gente não escolhe para quem evangelizar, para quem falar de Deus. A gente não tem aquela mania de, às vezes, de olhar, aquele ali não. Aquele ali é mais fácil. Aquele precisa mais. Aquele merece. Às vezes a gente faz algumas leituras assim, né? E com o tempo a gente vai aprendendo que a gente não pode fazer esse tipo de leitura. A graça de Deus é para todas, né? Finalizando essa parte aqui, devemos ser portadores dessa graça que primeiro nos transformou. Essa graça primeiro nos transformou. Então nós somos o quê? Donos dela? Não. Portadores. Mas a gente tem que apresentar ela para as outras pessoas. E a melhor forma de apresentar é através daquilo que Deus fez em nós, né? E que essa graça também pode transformar a todos que com ela tiverem contato. Amém? Pode passar para o próximo slide? Então, igreja e sexualidade é um desafio, né, que nós temos hoje. Pode passar para o próximo slide? Olha o que esse cara aqui, ele é psicólogo e mestre em ciências da religião. Olha o que ele escreveu. Vivemos uma Babel linguística, filosófica e política e religiosa nos assuntos relativos à sexualidade humana e modelos familiares. São muitas falas, ruídos, achismos, teses, perspectivas teóricas e ideológicas. Ageu Ehringer Lisboa, né, foi o cara que disse isso. Com essa frase, o que ele fez? Ele conseguiu expressar, né, sintetizar de maneira muito clara o momento que a gente vive atualmente como sociedade e principalmente como igreja, porque isso atingiu a igreja também. É uma problemática que também está dentro da igreja. E assim como a família, a escola, né, a igreja exerce um papel importantíssimo, né, no aspecto da formação, da consolidação, né, dos valores, né, das convicções, no ensino com relação à área da sexualidade. Porém, o que tem acontecido ultimamente? A igreja tem, muitas vezes, não tem cumprido esse papel, o papel que é dela também. Tem deixado isso, às vezes, para a escola, para os pais, apenas para o mundo, né? Aí é por isso que a gente está vivendo, como o Ageu Ehringer Lisboa falou, né? Uma Babel linguística, filosófica, política, tanta coisa, né? Tanto achismo, tanto modelo, né? Isso é geral, né? Quem costuma navegar aí pelas redes sociais aí percebe isso, né? Próximo slide. Então, o que a gente vê muito hoje? Isso aqui, um discurso de ódio, que muitas vezes não resolve nada, muitas vezes só atrapalha, muitas vezes impede que a igreja cumpra o papel dela.
Melhorou um pouco as coisas? Melhorou. Eu lembro que há 10 anos atrás, mais ou menos, eu tive contato com um amigo meu que é do Rio. Na época ele era da comunidade S8. Aí há 10 anos atrás ele falou comigo que na S8 era comum ter travestis, né, no meio do culto, participando do culto e tal, e a igreja não achava estranho. Na época eu não tinha metade das informações, né, do conhecimento que eu tenho hoje assim, de busca, né, eu achei aquilo super estranho, 10 anos atrás. Melhorou um pouco, mas não foi muito, não. A igreja ainda tem que melhorar muito nesses aspectos. Às vezes, tem muitas igrejas que não estão preparadas para isso. Próximo slide. Propulsores de mudança. Muito do que acontece, a gente tem o que a gente chama de propulsores de mudança. Aí eu fui procurar na internet assim, alguma definição de algum filósofo, algum pensador, alguma coisa que sintetizasse o pensamento. Eu não achei, aí eu criei a minha. Bota lá. Então, essa aqui é minha. O que é um propulsor de mudança? É um elemento, ferramenta, ação ou movimento que dá início à transformação de uma realidade, fato ou situação, servindo como impulso para uma atividade e, consequentemente, seus desdobramentos. Ficou bonitinho, não ficou? Eu pensei, assim, chegou a doer a cabeça assim, para poder chegar. Pode passar para... Então, um dos propulsores de mudança que a gente encontra na sociedade são os movimentos sociais. Não sei se dá para vocês verem a foto aqui. Tem uma foto aqui, ó, fora Collor, impeachment. Tá? Não vou falar de política nesse aspecto de escolher um lado, não é isso, tá? Mas os movimentos sociais, que muitas vezes estão relacionados com política, tá? E eu botei essa foto aqui para exemplificar, para servir como referência, são um grande propulsor de mudança social. Aí esse cara aqui, ó, Axel Honneth, não é o Axl Rose do Guns N' Roses, tá? É Axel Honneth. Ele tem uma definição interessante. Ele é um sociólogo. Olha o que ele falou. Movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar uma situação. Uma luta só pode ser caracterizada de social na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além dos horizontes das intenções individuais. Então, dentro dos propulsores de mudança, nós temos aí os movimentos sociais, né? Então, eu até coloquei aqui na apostila. O movimento social tem uma característica contestatória, reivindicatória de mudanças, e também é dotado de um aspecto social, ou seja, não existe movimento social de uma pessoa só. Então, o exemplo da foto aqui é exatamente isso. O que foi o movimento Fora Collor? Quem participou aqui do movimento Fora Collor? Fora eu. Eu participei, fui lá. Os caras pintados lá. O que foi? Quem pode descrever o que foi? Foi um movimento que a galera queria fazer o quê? Tirar o Collor. Conseguiram? Conseguiram. Não foi pela razão que deveria, né? Por causa de um Fiat Elba, se eu não me engano, né? Mas tirou. Teve desdobramentos? Teve. Então, isso aqui é um exemplo de um movimento social. Pode passar para o próximo slide, Paty. Na década de 60, os historiadores dizem que foi um ano que deu um start, né, a vários movimentos sociais que interferem até hoje, né, na sociedade. Tanto que tem vários livros sobre esse período aqui, ó, 1968. Esse aqui é um livro do Zueni Ventura, um jornalista, né, O Ano que Não Terminou. O título é bem sugestivo. Por quê? Nesse ano aconteceu tanta mudança que interfere até hoje, até os dias de hoje, que eles falam que não acabou o ano, a gente ainda está vivendo o que começou em 1968. Né? Então, um exemplo, quem procurar esse livro, você acha para comprar ainda. Tal. Tem trocentas coisas que aconteceram nesse ano, né, que foram movimentos sociais. Então, ajudaram a mudar a sociedade como um todo. Pode passar para o próximo slide. Década de 80 também. Vou falar bem rápido, né, porque não tem como você falar sobre o que aconteceu em muitos anos. Eu estou pegando mais o que aconteceu no Brasil, tá? Porque no mundo inteiro aconteceu isso, coisas, né? Década de 80, o fim da ditadura militar que aconteceu em 1985. Também teve um aspecto muito importante como um propulsor de mudança social. Próximo. Década de 90, inserção do Brasil no mercado mundial. Isso aqui mudou pra caramba, mudou muita coisa. Pode passar. Poderíamos... tá. Antes, volta um pouquinho lá. Só uma coisa que está na apostila aqui que eu queria ler, que é interessante. Cadê? Sobre esse aspecto aqui, ó, que é exatamente da inserção do Brasil no mercado mundial,
Cabe uma observação. Isso não afetou apenas o poder de compra do brasileiro, pois ele não apenas começou a comprar o que vem de fora, mas também passou a pensar o que vem de fora, absorvendo ideias, pensamentos, posturas e um modo de vida que até então não tínhamos contato. Então, quando isso aqui aconteceu, foi quando o Brasil entrou definitivamente no capitalismo, né? Mas isso não influenciou só no poder de compra, né? As ideias, as ideologias começaram a vir e a fazer diferença também. Outro propulsor de mudança social, pode passar o próximo slide, são as realidades políticas. O que é uma realidade política? Poderíamos definir as realidades políticas como o contexto político-social de cada época. Pode passar. A globalização é uma dessas realidades. Ela produziu e ainda produz um grande impacto sobre o modo de vida político e, consequentemente, social. Por quê? Porque com a globalização você passa a ter mais contato ainda com outras culturas, né? E isso acaba influenciando, né, de forma geral. Próximo. Essa mudança trouxe consigo novas fontes de informações e conhecimento, que direta ou indiretamente alterou os hábitos, costumes, crenças e a cultura de forma geral. Pode passar para o próximo. Seu surgimento se deu no contexto pós-moderno com o fim da realidade bipolar da Guerra Fria e ganhou força com os avanços tecnológicos. Então, as realidades políticas também são um forte propulsor, né, de mudança social. E aqui a gente já vai entrar no próximo, que é as realidades, né, os avanços tecnológicos. Pode passar para o próximo slide. Os avanços tecnológicos também são responsáveis por uma grande alteração no modo de vida da sociedade contemporânea. Acredito que a maioria aqui já começa a pegar esse período, porque a tecnologia, a gente percebe o quanto ela muda nossas vidas, né? A gente fala muitas vezes do celular, mas tem outras tecnologias que, sei lá, 10 anos atrás você não tinha e hoje você não consegue se imaginar sem aquela tecnologia. Sara está falando que é a máquina de lavar. Ela está falando isso que a dela deu problema, tadinha, ela está lavando tudo na mão, né? Mas Deus vai... em nome de Jesus, ore por mim para Deus me dar dinheiro para trocar a máquina. Próximo. A internet, por exemplo, talvez seja a ferramenta tecnológica moderna mais significativa nesse aspecto, pois seu uso se faz presente em praticamente todas as ações do cotidiano, influenciando diretamente em vários aspectos, desde a nossa forma de pesquisa, através do Google, deixa essa imagem aí, né? Por exemplo, eu lembro que antes da internet, a forma de pesquisar era o quê? Ou você perguntava aos seus pais, seus avós, quem sabia mais do que você, ou você fazia o quê? Você ia numa biblioteca, alugava um livro, né? Você comprava um livro, fazia alguma coisa nesse sentido, não era? Dicionário, ó, enciclopédia. Nossa, enciclopédia é uma coisa que... Alguém tem enciclopédia aqui em casa ainda? Então, você tem, filha? Yolanda deu, não sabia disso, tá vendo? Hoje tudo é no Google. O Google sabe. Inclusive, a gente vai ter no curso uma aula, Perigos da Internet, que a gente vai falar uma aula só sobre esse aspecto aqui. E como que isso é uma coisa que está assim, fora de controle, porque a cada ano que passa, a proporção, né, vai aumentando. Até o aspecto financeiro, pois a internet, né, é amplamente usada para fazer praticamente todo tipo de transação bancária, como consultar extratos, saldos, realizar depósitos, transferências ou efetuar pagamentos. Isso aqui é muito louco. Hoje a gente não tem só a moeda ou dinheiro de papel físico, a gente tem o dinheiro digital. Eu não sei vocês, mas eu já recebi pagamento na conta num dia eu não tenho nada, no outro dia de manhã, deixa eu ver se entrou. Aí você vai lá, você confere, entrou, e eu nem sacar o dinheiro, eu pagar tudo no cartão. Quem já passou por isso? Acho que todo mundo aqui já passou. A moeda, hoje, ela é digital, não é física. Isso é muito louco. Tem um outro lance que é muito interessante. Eu tenho um canal no YouTube, meu canal no YouTube ele é monetizado. Ou seja, os vídeos que eu posto, eu recebo, de acordo com o número de visualizações, um valor. Que eu tenho uma empresa chamada OneRPM, que eles fazem eles captam, né? Eles fazem a contagem, né, de visualização lá, tiram uma parte para eles, um percentual, né, porque eles administram esse serviço, e depositam a minha parte numa conta chamada PayPal, que alguns aqui já devem conhecer. Eu posso pegar esse valor que é em dólar e jogar para minha conta. Teve uma semana que a gente estava sem dinheiro para nada lá em casa. Eu falei, deixa eu ver se tem uma coisa no PayPal, velho. Aí eu transferi para minha conta do Banesh, fui lá, saquei e fiz compra no mercado. Louco isso, né? Tudo digital. Eu fiz vídeo, a galera visualizou, a empresa contabilizou
Essa aqui é a parte do Ricardo. Entrou na minha conta do PayPal. Do PayPal eu fiz a transferência, demora 24 horas mais ou menos para entrar. Aí entrou. Aí, amor, vamos comprar mistura. Que lá na casa dela fala mistura. Mistura é a carne, né? É, paulista que fala assim. Aí, vamos lá comprar. Mas que dinheiro? PayPal. PayPal mandou para a gente. É um dinheiro virtual, mas... E fui lá no cartão ainda, tá? Fui lá no cartão, paguei. Cheguei nem a pegar no tal do dinheiro. Então, tecnologia. Pode passar para o próximo slide. Os relacionamentos interpessoais também sofreram um grande impacto com o advento do computador e outras tecnologias, como tablets, smartphones, as famosas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Isso aqui mudou tudo. Por exemplo, vamos falar... o tablet é até um pouquinho mais novo, mas o celular, hoje, praticamente você não usa o celular para ligar. Mas eu estava brincando, falando assim, o celular que ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E se você quiser, ele também liga, ele também faz uma ligação. Porque a gente usa para tudo, né? E-mail, para fazer arte, foto, vídeo, para você falar com outras pessoas, né? Através do WhatsApp, chat do Facebook e por aí vai, redes sociais. Então, é uma ferramenta que às vezes você até pensa assim, como que eu vivi tanto tempo sem celular? Alguns pensam assim, né? Do smartphone, no caso, né? Hoje eu fui na casa do meu pai me deu um celular lá, que eu tenho celular, mas ele me deu um celularzinho simples lá que ele comprou, e ele não estava usando o celularzinho Nokia, que só liga, né? Não faz nada. Aí ele falou assim, meu filho, leva para você. Eu falei, pai, mas eu já tenho celular, mas leva, que não quero esse negócio não. Aí estava lá, funcionando, da Vivo, né? Ele falou assim, tem crédito. Eu falei, então vou levar porque tem crédito, pelo menos eu ligo para alguém, né? De repente, depois eu dou para outra pessoa. Eu peguei o celular, fui mexendo, falei, cara, isso aqui só não presta para nada. Não, presta para a função inicial que ele foi criado, para ligar. Mas para você ver como é que mudou, e a tecnologia vai mudando. Pode passar para a próxima imagem. Aí tem um outro detalhe, que é isso aí, ó. Antes de eu ler ele, ó. Por conta disso, alguém disse sabiamente que essas tecnologias nos aproximam de quem está longe e nos afastam de quem está perto. Além disso, elas deram voz a todos, o que tem gerado um volume absurdo de informações, boas e ruins, verdadeiras e falsas. Sendo a falta de filtro, ó, presta atenção, um dos grandes vilões do ambiente virtual e que tem gerado muitos problemas. Aí esse cara aqui, ó, que ele é um monte de coisa, se você for pesquisar lá, Humberto Eco, alguns devem conhecer, ele é filósofo, historiador, escritor, jornalista, uma pá de coisa lá. Então não vou falar não, porque eu vou esquecer alguma coisa que ele já foi, né, que ele já faleceu. Ele falou, as redes sociais deram voz aos imbecis. Parece meio duro a fala dele, mas é uma grande verdade. Porque por trás do computador, por trás do celular, todo mundo é sábio, todo mundo é corajoso, todo mundo é inteligente, todo mundo é psicólogo, todo mundo é Clarice Lispector. Né? Já todo mundo posta frase, né? Frases de efeito, sermões, frases da Bíblia, todo mundo faz isso. Eu também faço. Não vou mentir, não, eu também faço. Mas ela deu voz para todos, inclusive para os imbecis, porque você vê tanta bobagem. Não é tanta coisa assim que... Eu já fui do cara de ficar brigando, ficar discutindo. O cara, não acredito que ele digitou isso. Aí eu digitava uma resposta. Eu não faço mais isso hoje, não. Graças a Deus eu consegui me libertar disso. Né? Foi difícil, foi um processo árduo, mas hoje, quando eu posto lá, o cara contesta a minha opinião, eu fico de boa. Salvo alguns dias assim que você dá uma tropeçada, né? Você cai, você vai lá, aí depois eu me arrependo. Mas quando eu faço assim, eu já deletei algumas postagens que eu fiz, já deletei alguns comentários. Às vezes é mais saudável até, né? Aí entra dentro do autocuidado. Eu até postei uma parada polêmica ontem lá, mas sobre pena de morte, já tem uns 50 comentários. Eu falei, putz, se eu posto vídeo de eu tocando, que os caras tinham que divulgar, comentar, pô, você toca pra caramba, eu vou fazer aula com você, e ninguém comenta nada. Agora, quando é um vídeo de política, de pena de morte, alguma coisa assim, todo mundo comenta, bicho. Polêmica, né? Todo mundo gosta. Então, as redes sociais deram voz aos imbecis. E essa parte aqui que eu achei interessante, ó, que Humberto Eco fala disso. O problema maior é a falta de filtro. As pessoas, muitas vezes, não têm como filtrar. Muitas vezes, até por ignorância, compartilham informação errada. Ah, mas só compartilhou uma informação errada. Só que essa informação errada, muitas vezes, gera um conceito, gera um entendimento errado de algo, que vai gerar para outra pessoa, que vai gerar para outra, que vai gerar para outra, que vai embora. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção. Pode continuar. Próximo slide. Tá, as possibilidades tecnológicas são tão grandes que hoje é possível uma mulher ser mãe sem nunca ter tido uma relação sexual. Um homem fazer sexo com o seu computador através das realidades virtuais. Isso aqui eu não estou falando de se masturbar em frente ao computador, não, tá, gente? Não estou falando de ver filme pornô e... Não estou falando disso. É realidade virtual.
Eu nunca fiz, deixa eu deixar bem claro aqui, tá? Eu nunca fiz mesmo, tá? Mas eu pesquisei para saber como é que é, porque você tem que saber, né, para saber. Aí, a tal da realidade virtual, um óculos lá que eles colocam, né, dá para usar em vários equipamentos, no computador é o mais usado, né? E, segundo eu li lá depoimentos, dizem que é tão real que você sente como se a pessoa tocasse em você, ou como se você tocasse na pessoa, e as pessoas chegam realmente ao orgasmo. Né? Inclusive, eles podem assistir filmes, né, numa realidade virtual e se sentir no ambiente. Eles podem entrar na cena, andar, chegar perto, olhar, meio que participar do filme. É louco. Depois você pesquisa. Isso já é vendido, já, tá? É uma espécie de óculos. Então, não estou falando de masturbação, é coisa do passado. Masturbação agora é coisa que já foi. Então, realidade virtual. É o que os caras... Diz que lá fora já está, bicho, o negócio já está bombando. Pode pesquisar, mas só tome cuidado, que quando você vai pesquisar, aparecem uns filmes lá. Próximo slide. E sem falar dos crimes virtuais, como calúnia, difamação, ameaça, injúria, estelionato, furto, fraude, pedofilia, que têm crescido exponencialmente. Esses crimes aqui são todos crimes que antes só eram cometidos no ambiente físico, né? E hoje são amplamente, cada vez mais, cometidos no ambiente virtual. Tanto que hoje se tem delegacias especializadas para crimes de ambiente virtual. Então, mais um aspecto que a tecnologia também mudou. Tá? Pode passar para o próximo. Aí aqui está o aspecto onde eu queria chegar. Que dentro dos propulsores de mudança que a gente vem falando até aqui, a sexualidade, com certeza, as concepções sobre sexualidade, é uma das que mais tem influenciado. As concepções sobre sexualidade talvez sejam a maior força propulsora de mudança, pelo menos do século XXI. Aliás, o sexo sempre teve uma grande importância no mundo. Desde que o mundo é mundo, o sexo sempre teve um grande poder, uma grande importância, não é verdade? Próximo slide. O sexo vende, o sexo compra, não é verdade? O sexo iniciou e finalizou guerras. Só pegar a história, quem gosta de história, você vai ver quanto o sexo teve presente em momentos importantes, né, de guerra. Né? O sexo pode ser usado para manipular, né, como moeda de troca. Vocês nunca viram isso, né? É muito usado. O sexo pode construir, mas também pode ter o poder de destruir. Pode construir como? Pode levar a vida, mas também, por causa do sexo, muitos matam. Então, também tem o poder de destruir. Vendemos carro. Quem já viu propaganda de carro com uma mulher seminua? Bicicleta, já vi. Refrigerante, já vi. O que tem a ver vender refrigerante com propaganda de mulher? Tampa do vaso. Não, isso aqui, eu já vi propaganda de iogurte, até iogurte com sexo. Compre o iogurte. Pô, cara. Sensual. Não, sério. Não vou como é que é. Vou fazer de novo, só uma vez. A gente só faz só uma vez, porque a gente para de pensar nessa hora. Não. Depois, por que eu fiz agora? Então, até eu... Não está filmando isso não, tá, Vinícius? Está filmando, então já foi. Já foi. Vai virar, como é que fala? Meme. Então, vendemos carro, bicicleta, refrigerante e até iogurte com sexo. O sexo vende, o sexo... Próximo slide. Resumindo, o sexo influencia e muda a sociedade desde os tempos bíblicos. Como podemos perceber, o sexo se relaciona com tudo. Né? Sendo assim, não é um tema fácil de lidar, é um tema complexo. Né? É um tema que eu acho que hoje, de uns anos para cá, a sociedade está aprendendo a lidar. A igreja, devagarzinho, está aprendendo a falar disso. Não quer dizer que a gente sabe tudo, não, muito pelo contrário. Mas é um tema que a gente tem que trazer para a mesa, para debater, para discutir, para falar. Então, continuando, né? Pode passar para o próximo slide? Alguém quer falar alguma coisa aí? Então, todas as questões que envolvem o ser humano, biológicas, psicológicas, emocionais, intelectuais e até espirituais, influenciam direta ou indiretamente, em maior ou menor grau, em nossa sexualidade. Muitas vezes o que a gente vê, né, como um problema na área sexual é um problema, é um sintoma, é sintomático de um problema na sexualidade, porque a sexualidade está relacionada com a nossa identidade. Então, a pessoa tem um problema na identidade,
na sexualidade dele, e isso muitas vezes não é só assim, né? Mas muitas vezes se apresenta, né, de forma sintomática como um problema na área sexual. E é isso que a gente tem mais percebido hoje em dia, né? Pode passar para o próximo slide. Aí o que a gente vai ter de resultado? Feridas emocionais. A gente que trabalha com célula, né? É muito comum, quem é líder de célula aqui, você receber pessoas com feridas emocionais causadas por causa de relacionamentos sexuais, né? De problemas que têm alguma relação com a sexualidade. Traumas, né? Tem até a ver com feridas emocionais, porque as feridas muitas vezes criam traumas que às vezes dificultam. Já atendemos casais que o cara não queria casar, tinha tudo certinho para casar, mas porque o cara teve um problema num outro casamento, foi casado alguns anos atrás, teve um problema, foi traído, alguma coisa, né? Não vou entrar no mérito da questão aqui. Quando ele entrou no novo relacionamento, ele prefere viver amaziado, porque tem um trauma. Não, eu vou casar não, porque quando eu casei lá no passado, é um trauma, por aí vai. Vidas inteiras mudadas por causa de um ato sexual. Às vezes um único ato sexual muda uma vida inteira, não só da pessoa, mas muitas vezes de pessoas que estão ligadas àquela pessoa, os familiares, muda tudo. Gravidez antes da hora e não desejada, né? Confusão na identidade sexual, isso aqui acontece muito. Próximo slide. Doenças sexualmente transmissíveis. Dependência emocional. É um assunto que, inclusive, vai ser abordado no curso, né, Mayara? Nossa teacher está ali. Angústia e depressão. Também acontece muito, e muitas vezes tem relação com a sexualidade. Abuso. Também acontece muito, né? Conceitos morais e religiosos distorcidos. Pode passar para o próximo. Instabilidade emocional, uma coisa que a gente vê também em célula, a gente pega muitas pessoas aqui. E é o interessante que hoje, por exemplo, tem sido muito mais fácil até olhar e diagnosticar depois do curso. Aí você olha, você já começa a perceber, fica mais fácil. Inclusive, até depois do curso também, o que começou a pipocar de problema, de vir. Tem uns 15 dias que um discípulo meu me procurou de um discípulo da célula dele, que ele já tem a célula dele, aí ele vem me procurar de um discípulo dele que está com problema numa área, né, na área sexual. E está pipocando, é um caso atrás do outro. Aí quer dizer que essas coisas começaram agora? Não. Sempre estiveram dentro da igreja. Porém, escondido. Camuflado. Continuando. Divórcios, muito comum também. Vícios. Né? Sara falou aqui da questão da compulsão. Eu já atendi uma pessoa que a gente ficou muito tempo, sim, tratando, trabalhando, até a gente demorou para descobrir que era um problema de compulsão sexual. A gente descobriu, na realidade, depois do curso. A gente foi entender. E a gente foi entender depois também que tinha uma questão que ele precisava de medicamento. Então, ele procurou um médico, o médico também orientou. E hoje o cara já tem apresentado umas melhoras que a gente não conseguiu em muito tempo, às vezes, visando só o aspecto espiritual. A gente ia só no aspecto espiritual, tal. Aí achava que, como o cara não melhorava, sem vergonha, não quer mudar, é fraco demais, e tal. Quando a gente descobriu que tinha a questão que era parte patológica também, a coisa mudou. Porque o médico orientou, né, passou para ele o medicamento, ele tem tomado, e influenciou até em outros aspectos da vida dele, que eu, infelizmente, não posso contar, mas influenciou de uma maneira geral. A gente tem visto como ele é outra pessoa. Porque a gente foi, né, o diagnóstico foi mais certeiro. E por aí vai. Pode passar para o próximo. E ao contrário do que muitos imaginam, essa falta de informação e suas consequências não atinge apenas aqueles que têm uma vida sexual desregrada. Isso aqui é muito comum. O cara achar que esse tipo de situação só vai atingir aquele que tem uma vida sexual desregrada. Olha o que continua falando aqui. Ó. E isso se dá porque o sexo nunca esteve tão alta como está nos dias de hoje. Até mesmo dentro das igrejas. A gente tem visto aí pastor, né, caindo em adultério, com problemas. Há pouco tempo mataram Aqui, foi no finalzinho do ano passado. Eu conheci o pastor de uma igreja que mataram e foi acusado de envolvimento de homossexualidade, né, com um dos membros lá. E o cara até entregou o nome. Não, matei porque eu tinha um caso com ele. Né, eu conheço dois dos envolvidos. Né? Conheci o pastor e conheço os dois dos envolvidos. Então,
Não sei se é verdade, mas tudo indica que sim. Não vou afirmar, né? Mas isso é um problema que muitas vezes tem se repetido aí. Pode passar para o próximo. Aliás, a impressão que se dá é que a igreja assistiu pelo lado de dentro da janela toda essa bola de neve da sexualidade se formar, crescer, tomar forma, e força, imaginando que não seria atingido, né? Que estava protegida. Vocês entenderam a imagem, então, do começo? Aquela moça lá olhando assim, ela como se ela fosse a igreja, olhando de dentro. Eu estou aqui, estou dentro da igreja, estou protegido. Meus filhos estão protegidos. Já reparou a quantidade de pessoas que entram na faculdade e desvia? Quem já se deparou com esses números? É muito grande. Aí eu te pergunto, será que essa pessoa desviou mesmo? Ou ela estava desviada dentro da igreja? E a faculdade foi só um momento, um local, né, onde aqui eu posso me soltar, aqui não tem papai e mamãe, é o que eu posso ser eu. Será que essa pessoa muitas vezes não estava com a fé dela realmente consolidada, a tal ponto dela poder entrar naquele ambiente e aquilo não afetar ela? Acontece muito isso também. Eu tenho um amigo, né, que ele estava me contando, quando ele foi fazer música na UFS, ele entrou, na turma dele eram 30 alunos. Ele falou, Ricardo, eu lembro direitinho. Sala estava no dia que ele contou isso. 30 alunos. Aí o professor perguntou assim, levanta a mão aqui, na primeira aula do curso, levanta a mão aqui, quem é cristão? Aí ele falou que de 30, 15 levantaram a mão. 15 não levantaram. Aí ele falou assim, eu quero ver quem no final do curso ainda vai ser cristão. Faculdade de música, tá? Faculdade de música. Aí ele falou que fez lá o período todo, concluiu. Na última aula ele fez a mesma pergunta. Quem aqui é cristão? Só ele levantou a mão. Os outros 14 que tinham levantado na primeira aula já estavam se declarando ateu, ou sei lá, já não estavam mais professando a fé cristã. E às vezes a gente tem falhado por isso. Muitas pessoas às vezes têm deixado porque o diagnóstico que a gente dá está errado. E às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha. Mas continuando aqui por causa da nossa hora, próximo slide, por favor. Aí nos surgem algumas perguntas. Como lidar com essa avalanche de informações que tem afetado a sociedade e a igreja de forma como nunca ocorreu? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. É uma pergunta que eu quero lançar na mente de vocês, que vocês estejam pensando aí. Próxima pergunta. Como se posicionar de forma relevante e bíblica perante os desafios que têm surgido? Isso aqui é muito importante. Como que eu posso me posicionar de uma forma que seja relevante, que vá gerar uma transformação, que vá gerar algo, mas ao mesmo tempo que seja bíblica? É uma dúvida, porque a gente agiu errado tanto tempo que você fica assim, e aí, para onde que eu vou? Né? Por isso que tem alguma das imagens que foi divulgada da aula de hoje, sexualidade, um desafio para a igreja, tem lá um homem andando assim, só os pés dele, e como se ele tivesse parado, tipo assim, para onde eu vou agora? A igreja, eu acredito que a igreja, de uma forma geral, está exatamente nessa fase, sem saber para onde ir. Né? Muitas pessoas têm se perdido por conta disso, tem. Só que eu já coloquei para mim que eu quero ser um agente de transformação. E olha a quantidade de pessoas que tem aqui. Se todo mundo aqui se colocar nessa postura, muita mudança vai acontecer. Né? Continuando, próxima pergunta. Como lidar de maneira bíblica com a nossa própria sexualidade, e não baseada em conceitos e dogmas repressores ou libertinos, tão em voga em nossos dias? Porque os dogmas que a gente tem contato, muitas vezes são ou repressores demais ou libertinos demais. Como achar o equilíbrio? Como achar a linha do meio? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Próxima pergunta. Como lidar, orientar e discutir acerca dos prazeres e problemas inerentes à sexualidade humana? Vamos lá, próxima pergunta. A igreja está preparada para essa empreitada? O que vocês acham? Vocês acham que a igreja está preparada para isso? De forma geral, não. A gente tem que começar. É o início. Próximo slide. Aí que entra a resposta. Acreditamos que uma boa parte desses questionamentos e outros são sanados com informação e conhecimento de qualidade. Em primeiro lugar, o autoconhecimento, que a gente falou desde o começo. Afinal, todos somos vítimas de toda essa babel de mudança e informações que tem atingido a sociedade e a igreja. Então não vamos enganar não, às vezes a gente olha muito para o outro, mas nós temos conceitos que precisam ser revistos. A gente tem que rever muita coisa acerca da nossa sexualidade, em primeiro lugar, para depois ver o do outro. Eu sofri aqui no curso, no bom sentido, na primeira turma, porque veio coisa da minha infância à tona, na boa. Coisa que eu não lembrava.
Coisa que eu no meu cantinho falei, caraca, velho, isso aqui explica muita coisa, meu irmão. Coisa que eu nunca tinha falado com ninguém. Só Deus sabia. Nem para Sara, eu fui falar depois. Porque era coisa que minha mente tinha até bloqueado, veio à tona. Aí eu, por conta disso, eu fui entender muita atitude minha. Entendeu? Continuando, pode passar para o próximo slide, ó. E levando em consideração que foram muitos e muitos anos de falta de informação, repressão e conceitos distorcidos, entendemos que ter contato com a história, com tudo que influenciou e influencia o nosso mundo até hoje, próximo. Que conhecer os conceitos e fatos que interferem diretamente e indiretamente em nosso dia a dia é de suma importância nesse caminho em busca da sensatez. E agindo assim, estaremos aproveitando ao máximo cada oportunidade de acordo com o direcionamento do apóstolo Paulo. Então, aproveitar essa oportunidade do texto que a gente leu lá no comecinho de Efésios, é exatamente buscar o conhecimento. Porque você vai aumentar a clareza, você vai conseguir enxergar melhor as oportunidades, e assim você vai aproveitar. Como Paulo falou na época dele, um texto que foi escrito há 2000 anos atrás, e ele falou o quê? Os dias são maus. Na época dele ele já falava que os dias eram maus. Imagina se ele tivesse escrito esse texto hoje. Na época dele já era mau, então parece que pouca coisa mudou, né? Hã? Eu não sei como que ele escreveria, né? Ele falou, então aproveita os dias, porque o tempo, porque os dias são maus, ele fala. Então nós temos que aproveitar. E como é que a gente aproveita? Né? Exatamente buscando conhecimento, informação de qualidade, se informando, porque assim a clareza aumenta. Ok, até aqui? Aí o último slide. Vamos nessa? E essa é a proposta do curso de Sexualidade. A gente vai ter várias aulas, depois Sara vai falar um pouquinho delas. Né? Eu quero só depois terminar, fazer uma outra reflexãozinha naquele texto. Né? Mas essa é a proposta. É trazer temas que abordam... Na realidade, eu tentei sintetizar, né, resumir tudo que meio que fala das aulas, um pouquinho de cada coisa e dar um tira-gosto para vocês. Quem já participou do nível 1 aqui já sabe um pouquinho de algumas coisas que eu falei. Então, serão várias aulas onde temas serão destrinchados, né, serão explicados detalhadamente. Né. Aí entra um outro aspecto que eu quero ir bem rapidinho. Eu vou ler para vocês aqui, Êxodo 4, de 19 a 26. Eu acredito que quem está aqui, pelo menos a grande maioria, tem o interesse de fazer o curso. Ou pelo menos ficou com interesse depois da aula, né? Não porque minha aula foi boa, não, mas porque o tema é pertinente. Hã? Amém. Ó, Êxodo, deixa eu achar aqui o texto aqui. Êxodo 4, a gente vai ler a partir do 19. Aí depois eu vou comentar o que eu comecei a comentar e parei aqui. Olha só. Do 19 até o 26 a gente vai ler. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os fez montar em um jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará o povo ir. Então dirás a Faraó assim: ó Senhor, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Eu te tenho dito, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, e eu te matarei o teu filho primogênito. Ora, sucedeu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançando-o aos pés de Moisés, disse: com efeito és para mim um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou, ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Por que eu estou lendo esse texto? Como eu estava falando, eu acredito que a maioria aqui, né, já veio com a intenção de fazer o curso, né, já com a intenção de assistir a aula, e outros, de repente, vieram com a intenção de ver como é que é, e ficaram curiosos. E eu espero que a aula tenha despertado, né, essa vontade de você fazer o curso. O que esse texto tem a ver com isso? Para quem não conhece a passagem, Deus estava falando com Moisés, dando alguns direcionamentos nos textos acima, sobre como ele deveria proceder quando ele chegasse lá
para libertar o povo do Egito. E Moisés, beleza, fala que vai e tal. Quando Moisés, no meio do caminho, caminhando para lá, fala que o Senhor o encontrou. É interessante que o Senhor o encontrou, né? Esse encontrou, vamos botar abre e fecha aspas aí, porque Deus não precisa encontrar ninguém, né? Porque Deus sabe todas as coisas, né? E tentou matar. Deus também não tentou matar ele, porque Deus, se Deus quisesse matar, Deus tinha matado ele, porque ele é onipotente, né? Mas o que Deus quis fazer ali? Moisés tinha uma legalidade, tinha uma situação mal resolvida. E ele tinha que fazer a vontade de Deus, tinha que cumprir a vontade de Deus, que era libertar o povo do cativeiro, certo? Qual era essa legalidade? Em Gênesis 17, 10 a 12, diz o seguinte: esta é minha aliança com você e com seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Todos os nascidos em sua casa, quanto os que foram comprados de estrangeiro, que não forem descendentes de vocês. Deus tinha um direcionamento para o povo, que todo menino, né, a partir de 8 anos de idade, deveria ser circuncidado. Moisés não circuncidou seu filho. Então, naquela época, né, ele não estava 100% preparado, ele tinha uma legalidade que ele deveria fechar essa legalidade. Foi isso que aconteceu. Tá, Ricardo, mas o que isso tem a ver com o curso de sexualidade? Tem tudo a ver. Né? E até mediante algumas experiências que a gente teve na primeira turma. Quem pretende trabalhar realmente, investir nesse ministério, para trabalhar, tem sentido no coração, né? Já prepara, porque esse tópico aqui eu até coloquei o seguinte: o confronto é inevitável, o confronto vai vir. Quem aqui assistiu a aula do nível 1 e foi confrontado? Quem aqui sentiu que o professor estava falando da vida dele? Aí pensou assim: quem contou para ele isso? Isso é inevitável. Numa aula ou outra, em 2, 3, 4 ou todas, você vai ser confrontado. Acontece. E eu vi, nesse nível 1, alguns deixaram de fazer o curso, parar de fazer o curso no meio do caminho. Alguns tiveram problemas e não voltaram mais. Teve um que parou, me procurou, conversou e tal, conversamos e voltou. Falou que não tem condições de voltar nisso. O que eu quero dizer com isso? Se preparem, porque pode acontecer. Deus não vai tentar te matar. Tentou me matar várias vezes. No meu caso, ele tentou me matar também, mas porque se Deus quiser matar alguém aqui, ele mata. Mas o que Deus está fazendo então? Ele vai trazer à tona aquilo que precisa ser trago, para que isso possa ser resolvido e que você possa ir libertar o povo. Quantos vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? E um detalhe interessante: quando você lê a continuidade do texto, o texto continua normal. Aí começa a falar do encontro de Arão com Moisés. Aí sabe a impressão que dá? Que essa parte do texto foi inserida no meio, que tinha sido escrito antes, a parte lá, Deus, Moisés, quando você for para o Egito, você vai fazer assim, 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 assim. Aí, e Arão encontrou com Moisés, arararará. Aí no meio, não, coloca isso aqui, ó. Porque parece que não tem a ver, tipo assim, no meio da história entra, e o Senhor encontrou com Moisés e tentou matá-lo. E Zípora pegou lá, né, uma pedra afiada e circuncidou o filho. E Deus foi embora, o Senhor foi embora. Como é que é? Não. Ela falou que está fazendo a manografia, desculpa. Não tem. Não, eles não vão entender. Não faça isso. Então, é importante ter isso em mente, que vocês vão ser confrontados, eu vou te passar a palavra. E o confronto é bom. Sabe por quê? Eu, pelo menos, tive o entendimento seguinte: tem problema para resolver, Senhor? Então traz tudo à tona. Traz tudo que eu já resolvo logo nesse período que eu estou aqui, vou sendo curado e eu vou me tornando melhor para poder executar a sua obra. E às vezes mexer num problema, pode ser, o cara tem medo, né, por duas situações. Primeiro, porque dói, né? Porque dói mexer, mas às vezes tem que acontecer para que a cura, né, aconteça. Mas aí a gente tem que fazer uma escolha. Eu até falei isso para esse cara, né, na época. Eu falei assim: cara, você tem uma escolha: ficar com isso aqui doendo para sempre, isso te incomodando, uma hora ou outra isso vem à tona, te incomoda, ou, sabe, não, vamos curar esse negócio, vamos buscar o tratamento e não avança, exatamente isso, a Raquel colocou muito bem. E o outro medo que dá, sabe o que é? Porque a gente acha que só a gente está sendo confrontado. Eu vou falar uma coisa para vocês: todos são.
Em um momento ou outro, numa ministração, numa aula mais ou outra, mas todos são. Então tá todo mundo, tem aula que, sabe, sai todo mundo meio mancando, vai mancando para casa. É normal, mas isso é bom. Então eu quero já, de antemão, preparar vocês. Quem pretende fazer, né, eu gostaria que todos que estão aqui fizessem, né, quem não fez matrícula ainda, né, que depois procurasse, né, a Nazaré para efetuar a matrícula, né, mas que você já começasse com essa mentalidade. E eu garanto para vocês, por experiência própria, vale a pena. Vale a pena. Hoje eu estou muito melhor comigo mesmo, né, e com ela também, por causa de coisas que no curso eu fui confrontado e que eu resolvi. Graças a Deus eu resolvi. E olha que tinha coisas que eu tinha consciência e tinha coisas que eu não tinha consciência. Que Deus trouxe à tona também. Então eu incentivo vocês, participem, e aquilo que vier de confronto não foge, não corre, não. Deixa Deus tratar. Coloca para fora. Que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Amém? Eu vou passar a palavra para a Sara, ela vai passar algumas informações aqui, depois orar, encerrando.